Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. E Jaque Laboratório. Oi, pessoal, boa noite. Está começando mais um Bate-papo com Dantas, diretamente da Kizara Móveis, aqui na Conselheiro Nébias, no bairro do Boqueirão, em Santos. E hoje eu vou bater um papo com a deputada estadual e jornalista Solange Freitas. Tudo bem, Solange? Oi, Dantas, é um prazer, viu? Bater um papo com você, com o pessoal que te acompanha, falar do nosso trabalho, da carreira também. Solange, antes da gente partir para o trabalho na Lesp, queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho no jornalismo, né? Trabalhou na TVB, na Jovem Pan aqui de Santos, na TV Tribuna durante muitos anos, não foi isso? Eu falo sempre, né? 30 anos de jornalismo, até é ruim eu falar, né? Meu Deus, olha só, 30 anos como jornalista e antes disso trabalhei 2 anos e meio como professora, né? Professora. Que foram meus 2 sonhos de criança, né? Quando te perguntavam quando você era criança, o que você respondia? Que você ia ser o quê quando crescesse? Olha, eu adorava. Meu pai tinha uma loja de material de construção. Tô Então mudando, eu você viu? sempre Agora adorei eu tô te entrevistando. caminhões. É verdade, jornalista, caminhões. Eu falei, um dia eu Caminhões. vou dirigir caminhão. Mas aí foi mudando tendência, foi empurrando, me jogando para comunicação. Estou aqui. E para mim, perguntavam sempre, eu sempre falava que eu queria ser professora e jornalista. Aí acabei realizando os meus 2 sonhos de criança. Trabalhei como professora há 2 anos e meio, deixei a profissão para ser jornalista quando eu me formei e trabalhei durante 30 anos, né? E nunca naquela época, e nem 2 anos antes, 1 ano antes, 6 meses antes de eu fazer essa mudança na minha vida, se alguém dissesse que eu viria para a política, eu ia falar, você é louco, né? Você nem fala mais comigo sobre esse assunto que a gente vai discutir. E aí, no final, um episódio que aconteceu em São Vicente, lá da Ponte dos Barreiros, acabou a minha indignação, que é a indignação da população por tanta coisa, me trouxe para a política. Eu falei assim, não, deixa eu ver se na política realmente, quando eu entrevisto, os caras só mentem, prometem prazos que não vão cumprir. Eu era muito incisiva, ia muito para cima, né? Falei assim, não é possível, será que a política é isso mesmo? E São Vicente estava precisando de muita ajuda, né? Então, aí eu fiz essa mudança radical na minha vida. Não era o meu sonho de criança entrar na política, mas hoje estou muito feliz na política. Eu queria saber o seguinte, qual é o grande desafio, qual é a maior dificuldade de ser política, literalmente, lá na Lesp? Ser deputada. Eu sempre falo assim, que a gente, na vida, a gente tem que trabalhar no que a gente gosta. Então, eu escolhi jornalismo e trabalhava numa profissão que eu gostava. Quando eu vim para a política, era um desafio muito grande, eu não sabia o que ia encontrar. Mas eu gosto do meu trabalho como deputada, estou amando fazer o trabalho como deputada. E eu digo assim, na política, quando você entra e você enxerga o cenário por dentro, a gente tem uma visão por fora. Quando você entra e vê exatamente como funciona, você se assusta. Eu falava assim, nossa, ainda bem que eu cobrava todo mundo e ia para cima, que era porque merecia mesmo. Mas quando você enxerga esse cenário, você tem 2 caminhos aí. Ou você sai fora, ou você trabalha. E eu decidi continuar e trabalhar. Então, eu e minha equipe, a gente trabalha muito. E os desafios, quando eu entrei nesse cenário, eu enfrentei muita violência por ser mulher na campanha em 2020, né? Sim. Eu sofri todo tipo de agressão por ser mulher, a violência política de gênero mesmo, né? Faziam montagens, sofri um atentado, tentativa de me incriminar, jogaram muito sujo, mas muito sujo. E mesmo assim eu não desisti, continuei, mesmo depois de tudo isso, vim candidata a deputada, ganhei essa eleição e a gente ainda tem esse desafio porque nós não temos a caneta na mão. Então, eu não digo assim, eu quero asfaltar essa rua, eu quero trazer milhões para a saúde, quero investir na oncologia, mas eu luto para isso, né? Então, como deputada, o nosso sangue de jornalista é muito importante, para mim tem sido muito importante, porque eu faço muito do trabalho como jornalista, dou voz para as pessoas. Hoje, por exemplo, eu estava em Cubatão, estava lá ouvindo o pessoal que mudou da Mantiqueira para os predinhos, alguns problemas surgiram, então eu não vou lá só na hora da entrega dos apartamentos, que foi uma coisa muito boa, que eu acompanhei aquela luta deles como jornalista e como deputada, eu pude ajudá-las a mudar, a transformar a vida deles, sair de uma área de risco para os predinhos.
E quando os predinhos forem entregues, agora no momento tem outros problemas que precisam ser resolvidos. Eu fui na inauguração e fui agora também a pedido deles para ver os problemas. Então, é o que a gente faz como jornalista também. A gente dá voz para as pessoas. Eu fui lá para ouvir, entender o que está acontecendo, dar voz, cobrar agora, que é a próxima fase, já estou cobrando, marcando as reuniões com a CDHU, com a prefeitura, com todos os envolvidos, para a gente resolver os problemas. E como deputada, ainda mais, né? Porque como deputada, a gente cria leis para melhorar a vida das pessoas. A gente tem uma função muito importante e as pessoas precisam entender, né? Até a diferença do vereador, prefeito, deputado, assim, cada função realmente de cada um. Como eu sou uma deputada estadual, né? A minha cobrança é no âmbito do Estado, né, em relação ao governador, em relação aos secretários de Estado. Então, é muito importante que as pessoas elas tenham alguém que lute de verdade por elas. É muito importante a união de forças também. Os moradores eles estavam tendo problemas, estou dando esse exemplo porque agora é recente. Eles tentaram todas as maneiras resolver, não conseguiram me procurar. E eles estão tendo essa força que eles precisam para resolver o problema, né? Então, é muito gratificante, mas os desafios ainda que realmente tem na política é muita gente que não trabalha, ou que joga sujo. Por ser mulher é difícil, por ser mulher é difícil em todas as áreas. Então, na política é ainda pior, né? Enfrentar a política, mostrar a sua capacidade num processo eleitoral, então é bem complicado, porque não confio muito na mulher como uma candidata que pode ganhar eleição. Então, tem todo esse problema de ser mulher também. Mas a gente está aí para enfrentar os desafios, né? Eu vou para cima e tenho ficado muito feliz com esses 3 anos de mandato. Literalmente um trabalho, usando como analogia o futebol, um meio-campo. Você faz o meio-campo, a transição entre o ataque e defesa, você faz o trabalho de costura da população junto ao executivo para que a população seja beneficiada, é isso? E em relação até aos prefeitos e secretários municipais, porque eles pedem a nossa ajuda. Então, muitas vezes articulei um problema entre um prefeito e a CETESB e a SABESP e algum secretário de Estado da Saúde, por exemplo, o secretário de Saúde do Estado, eu já fiz várias reuniões com ele, já levei vários prefeitos, vereadores, secretários, eu fico lá cobrando também. Ele até falou para mim outro dia, o Eleusis Paiva, né, secretário de Saúde do Estado, Solange, tu falou tanto das vagas de UTI, eu encho o saco dele toda vez que eu encontrava com ele, cadê as vagas de UTI da Baixada, cadê as vagas? Que já arrumei, ó, aumentamos as vagas da UTI na Santa Casa, na Beneficência, e para de me ligar de madrugada, ele ainda brincou, porque quando as pessoas pedem ajuda, a gente não tem o poder de passar ninguém na frente e nem iria fazer isso. Claro. Mas quando as pessoas pedem ajuda, pedindo, Solange, pelo amor de Deus, meu pai precisa de vaga de UTI, a gente tem muitos pedidos em relação a isso. O que a gente faz? A gente liga para entender por que está demorando, porque às vezes tem um atraso, alguém mandou um documento errado, ixi, às vezes tem coisas que atrasam, que é absurdo, né? Porque ali você está lidando com uma vida. E quando a gente entra, né, nesse cenário, a gente ajuda nesse sentido e cobra também. Mas se não tem vaga aqui na Baixada, tem que ter vaga em algum hospital do estado. Claro. Você não pode deixar a pessoa morrer. Então é essa cobrança que a gente vai para cima também. Bom, olha só, além de saúde, nós também vamos tratar sobre transporte público aqui na Baixada Santista, principalmente transporte intermunicipal climatizado, que é uma briga que a Solange Freitas comprou e está conseguindo dar sequência a essa história. Vamos falar também sobre salas sensoriais nos shoppings. Eu vou fazer um pequeno intervalo, até para você tomar um cafezinho, uma aguinha, e daqui a pouquinho o bate-papo com Dantas com Solange Freitas volta aqui na TV Cultura. Até já! Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. E Jaque Laboratório. Muito bem, estamos de volta com Bate-Papo com Dantas, diretamente da Kizara Móveis, na Conselheiro Nébias, no bairro do Boqueirão, aqui em Santos. Hoje, batendo papo com a deputada estadual Solange Freitas. Solange, vamos falar um pouquinho do trabalho lá na LESP. Vamos falar de um projeto de lei de sua autoria, né? Que é a lei das salas sensoriais nos shoppings. Como é que surgiu essa ideia? Eu tenho 2 leis aprovadas da causa autista, né? Foi trazida pelo Arthur, que é um autista que hoje faz medicina,
Ele me conhecia como Legal. jornalista e quando eu assumi, ele veio para 2 causas. Então, nós aprovamos no primeiro ano a Lei PIA, que é o Protocolo Individualizado de Avaliação, Certo. né, que é o direito da avaliação diferenciada dos autistas nas escolas, tanto públicas quanto particulares. E no ano passado nós conseguimos a aprovação das salas sensoriais nos shoppings. A sala sensorial para o autista é a acessibilidade, é como a rampa para o deficiente físico, né? E a gente precisa dar essa condição para as famílias que vão fazer um passeio. O autista, num momento, ele pode entrar em crise e aí termina o passeio para aquela família. Ela precisa ir embora do shopping, ela deixa ali de se alimentar, ela precisa ir embora. E com a sala sensorial, não. Tem uma crise no meio das compras, no meio da diversão, vai para a sala, se acalma, tranquiliza e pode voltar a fazer o que estava sendo feito no shopping. Então, foi um pedido dele, das famílias autistas, e eu fiquei muito feliz quando, no ano passado, consegui a aprovação desse projeto na Alesp, o governador sancionou, e depois tem a fase da regulamentação da lei. Porque é lei, é obrigatório, mas se você não regulamentar, se o shopping deixar de atender, quem vai fiscalizar, né? Quem vai cobrar? Exatamente Qual é a isso. punição? Então, aí eu fui para cima também para regulamentar a lei no prazo mais rápido e nós conseguimos agora em abril, foi regulamentado, publicado no Diário Oficial e os shoppings, a partir de agora, alguns já instalaram, mas aqui na Baixada ainda vão começar esse processo. Eles têm um prazo de 180 dias, no máximo, para já terem as salas sensoriais. Quem vai fiscalizar é o PROCON, né? Então tem as medidas cabíveis caso eles não atendam à lei. Mas eu tenho certeza que os shoppings vão atender, porque é bom para eles também. Muitas famílias que têm autistas, eles nem estavam mais querendo frequentar os shoppings por causa dessa dificuldade que estavam encontrando, e aí agora é lei. Legal. Deputada, muitas famílias que têm filhos autistas também sofrem nas escolas, né? As crianças acabam sofrendo com bullying e no dia 9 de abril teve um encontro na Lesp, né? Discutiu bullying, violência na escola, enfim. Eu queria saber o seguinte, o objetivo desse encontro, né? Que você teve parceria, trabalhou também em cima disso, né? Qual foi o objetivo do encontro promovido na Lesp sobre bullying e violência na escola? As crianças autistas, as crianças, de uma forma geral, sofrem muitos problemas dentro da sala de aula, né? Não é só questão do bullying, é racismo, é violência. E eu tenho acompanhado muitos casos e lutado contra isso também. Tenho projeto de lei meu tramitando, eu tenho, na verdade, vários que tratam dessa questão da escola. Por que eu estou batendo muito nisso? A gente fala muito que as famílias é que têm que dar educação para os seus filhos. A gente sabe que é isso. Claro. Só que o filho que vê a mãe batendo no pai todos os dias, ele vai entender que aquilo é normal. E ele pode fazer pior quando adulto. Então, a escola ela tem um papel importante nisso. Então, tem vários projetos de leis meus tramitando e, paralelamente a isso, a gente conversa muito com a Secretaria de Educação para algumas ações já irem acontecendo. E um deles é o que cria um programa estadual contra o bullying e o cyberbullying dentro das escolas. Aí algumas pessoas falam, já existe isso, não existe dessa forma. E tem escola que faz, tem escola que não faz, tem escola que age, tem escola que não age. De uma maneira geral, não acontece. Então, esse é um projeto bem amplo, fora outros que a gente também trata disso. A gente cria um plano também para a criança identificar a violência dentro da escola. E nós fizemos esse encontro na Alesp porque a gente queria discutir com os especialistas esse tema, mas a gente queria também ouvir das crianças e dos adolescentes, porque eles pedem socorro para a gente, né? E eles foram na Alesp, eles fizeram apresentação musical, peças teatrais assim, para falar sobre o bullying, né? Para falar o que eles sentem, e várias crianças e adolescentes que já sofreram bullying ou ainda sofrem, foram lá dar o seu relato. Então, assim, foi bem emocionante, foi importante também para você ter mais força ainda para cobrar, para que essas ações aconteçam dentro da escola e a gente possa minimizar esse sofrimento e tornar essas crianças e esses adolescentes adultos melhores que a gente. Outra violência que chama bastante atenção ultimamente, violência contra a mulher.
E no início do mês de março desse ano, você apresentou o projeto de lei 167/2026, que institui o Protocolo Estadual de Proteção Imediata à Vida das Mulheres e cria a Ordem de Proteção Imediata, que é o OPI. Queria que você falasse um pouco a respeito desse trabalho. A gente tem lutado muito em relação às mulheres, eu tenho feito vários encontros, várias ações, buscando trazer a união de forças com as mulheres, mostrando para elas a importância de união de forças para a gente melhorar esse cenário de violência que nós mulheres estamos sofrendo e projetos de leis tramitando também nessa causa. E esse último, ele é importante porque eu não posso criar projetos de leis que causem gastos para o Estado de uma forma geral, sabe? Certo. Existem algumas exceções, mas de uma forma geral eu não posso. Então, a gente está usando nesse projeto mecanismos que já existem nesse cenário, só que para que seja feito de uma forma integrada. Logo que a mulher ela faça a denúncia, que ela aconteça todo esse protocolo para que as coisas aconteçam mais rápido, antes que o agressor mate essa mulher, né? Então, a gente está falando em prevenção. Paralelamente a isso, a gente sabe que tem o trâmite todo da tramitação de um projeto, a demora. Conversei também com a Secretaria de Segurança Pública e já tem um pouco disso em andamento. E eles escolheram a cidade de Santos para fazer esse projeto piloto, que começou agora, praticamente agora em abril, né, no último dia de março, que é um projeto piloto dizendo que é o boletim integrado. Então, a mulher ela não vai precisar ir até a delegacia para fazer a denúncia. Ela tem o problema, ela chama a PM já faz esse boletim e o processo todo já vai ser nessa rede integrada, já vai acontecer, para facilitar essa mulher, né, para ela não ter que se deslocar até lá, onde o agressor também pode ir, onde às vezes não dá tempo dela fazer o boletim de ocorrência, onde ela precisa relatar o problema dela várias vezes. Então, vai facilitar muito a vida dessas mulheres e as ações vão ser mais rápidas, né? Então, se ela precisar da medida protetiva, da tornozeleira para o agressor, isso vai acontecer de uma forma mais rápida. Estamos fazendo esse projeto trabalho piloto. Aqui em Santos, piloto. Em Santos, piloto, começou no último dia de março. Uhum. E aí, se der certo, e acredito que vai dar certo sim, isso vai se estender para o estado todo. Já é um modelo de algo que a gente está propondo na lei, mas que a gente pediu para que algo fosse feito para a gente começar a ajudar essas mulheres, começar nesse sentido, né? Porque já tem outras ações para ajudar essas mulheres antes delas serem mortas, né? Evitar que elas sejam mortas. É moroso o sistema, né? Dá um pouco mais de agilidade. Sim. Acontece a violência, até a pessoa, até a mulher e até a delegacia da mulher fazer a denúncia, porque haja um trabalho da polícia para prender o cidadão, demora. E aí realmente o sistema acaba acelerando esse processo. Solange, vamos falar agora de ônibus intermunicipais, um trabalho muito importante, afinal de contas, até pouquíssimo tempo atrás, o pessoal sofria para andar nesses ônibus intermunicipais aqui na Baixada Santista. A frota está começando a ser modernizada, mas não ainda está 100%. Afinal de contas, até quando seguiremos dessa forma? Até quando teremos a frota 100% climatizada? Eu espero que a gente consiga o mais rápido possível. Estou lutando por isso, porque existem outros projetos também. Eles estão pensando em outras formas, outros modelos de transporte intermunicipal. Então, isso também tem que ser levado em conta, é muito importante, né? E que a gente lute para que isso aconteça aqui na Baixada Santista. O VLT está se expandindo, né? Que vai ser um processo muito melhor do que os ônibus, né? A gente também está junto nessa luta. Mas quando eu assumi como deputada em 2023, em março de 2023, ainda não tinha nenhum ônibus intermunicipal com ar-condicionado. Aliás, nunca teve ar-condicionado nos ônibus intermunicipais. E acompanhei muito de perto como jornalista, mostrando os transtornos do transporte coletivo na nossa região. E aí eu falei, não, mas eu vou para cima, vou abraçar essa causa, vamos ver como a gente consegue. Fiz várias reuniões na época com a MTU, eles diziam assim, não dá porque a gente não pode exigir da empresa, porque o contrato que foi feito lá atrás dizia que só 5% da frota deveria ser climatizada. E eu dizia assim, mas assim, como que a gente fala para a população que ela vai continuar sofrendo? Porque o contrato diz que só 5% não dá para... Quem fez lá atrás fez errado? Fez, mas a gente tem que corrigir isso, né? Então, comecei uma luta incansável, até pedi ajuda de outras pessoas, mas acho que ninguém se interessou ou ninguém acreditava que podia acontecer. Fiz abaixo-assinado,
Eu e minha equipe, nós andamos nos ônibus, nos pontos de ônibus, fomos em tudo quanto é lugar, conversando com a população, pedindo para assinar o abaixo-assinado. Fiz bloquinho de carnaval, terça-feira de carnaval, eu e minha equipe, a gente estava lá, bloquinho, se vestiu de ônibus, pedindo para a população assinar o abaixo-assinado. E quando eu conversei com o governador, na época, ele disse: Solange, eu nem sabia que os ônibus na Baixada não tinham ar-condicionado, e ele não tinha como saber primeiro ano de mandato também, assim como eu também estava conhecendo todo o cenário. Ele falou: vou ver o que eu posso fazer. Achei que ele não ia fazer nada. Aí todo dia na minha rede social eu ficava: pelo fim da sauna móvel, pelo fim da sauna móvel. Todo dia eu falava pelo fim da sauna móvel, em todo lugar que eu ia, eu lutava. E aí um dia ele me encontrou e falou: não é ar-condicionado nos ônibus que você quer? Comprei 100 ônibus, estão chegando agora. E eu parecia criança quando ele falou isso. Eu fiquei muito feliz, porque parecia que eu que ia usar os ônibus, porque é algo que nunca teve e a gente estava conquistando. Aí em 2024 chegaram 100 ônibus, ano passado chegaram 45, esse ano chega 90 e ano que vem 100. Hoje, com esses 145 que já chegaram, 50 mil pessoas todos os dias usam o transporte intermunicipal na Baixada com ônibus climatizado. Ainda faltam 50 mil, e aí é essa a nossa luta. É mais de 50 mil que hoje usam com ar-condicionado. Nossa luta só vai parar quando todos estiverem usando o ônibus com ar-condicionado. E aí, paralelamente a isso, a gente também tem buscado todos os problemas que surgem na questão dos ônibus intermunicipais. Quando as pessoas nos procuram, a gente vai para cima, a gente cobra, hoje a Artesp que é responsável, a gente vai para cima e cobra, e algumas melhorias a gente também tem conseguido. Com essa luta que a gente conseguiu também, desde o ano passado, todas as empresas de ônibus intermunicipal no estado, quando forem fazer a renovação dos ônibus, trocar os ônibus, aqui na Baixada no máximo 3 anos, eles têm que fazer essa troca, os ônibus novos não podem vir sem o ar-condicionado. Porque até então, eles trocavam ônibus novos sem ar, por serem mais baratos, porque é economia no dia a dia, mas é um absurdo, né? Você deixar isso acontecer. Então, com essa luta também a gente conseguiu que o governador determinasse isso. Então, em todo o estado agora, toda vez que for renovar, vai vir sempre ônibus com ar-condicionado. Por isso que eu acho que vai agilizar ainda mais agora a troca de todos eles, né? Fora esses que estão chegando por determinação do governador, a troca de todos eles com ar-condicionado. Perfeito. Solange Freitas, agradeço a sua participação aqui no Bate-Papo com Dantas. Eu que agradeço, obrigado, viu? Foi muito bom. Obrigada por esse espaço para a gente poder falar um pouco do trabalho que a gente tem feito, as pessoas saberem, né? O que a Solange Freitas, jornalista, está fazendo como deputada. E eu uso também minhas redes sociais para as pessoas verem o que eu estou fazendo também. Maravilha, obrigado mais uma vez. Gente, desta forma a gente encerra o Bate-Papo com Dantas desta segunda-feira. Voltamos semana que vem a partir das 7 da noite. Um grande abraço, até mais. Bate-Papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis, realizando sonhos. E Jaque Laboratório.